Alô, galera, professor Fábio Ribeiro. Bem, turma, continuando, né, com o assunto calorimetria, falaremos agora sobre as curvas de aquecimento e de resfriamento, né, e diagrama de fase. Na verdade, nós falaremos agora sobre a parte gráfica, né, do calor sensível, né, calor latente, bem como o gráfico, né, que representa aí as fases da matéria e mudanças de fase. Ok, galera? Beleza? Bem, só para nós relembrarmos aí, né, o que é calor sensível, o que é calor latente, tá? Então, o calor sensível provoca variação de temperatura, sem que ocorra, né, a mudança de fase na substância, tá? Aí nós temos a expressão matemática do calor sensível, né, quantidade de calor é igual a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. E o calor latente, né, é o oposto, né, do calor sensível. Provoca o quê? Mudança de fase, sem que ocorra a variação de temperatura, tá certo? Então esse é o quê? É o calor latente. E aí nós temos a representação matemática aí, né, da expressão para o calor latente, né, quantidade de calor é igual a massa vezes o quê? Calor latente, ok, galera? Bem, pessoal, vamos aí para as curvas de aquecimento e resfriamento, tá? Com mudança de fase. Bem, estudaremos agora a curva de aquecimento, tá? Então, a curva de aquecimento, tá, é um gráfico da temperatura em função da quantidade de calor, beleza? A curva de aquecimento, essa curva que vocês estão observando aí, é uma curva crescente, tá? O que é importante, né, no estudo da curva de aquecimento é nós buscarmos aí o entendimento dessas etapas. Isso aqui vai servir tanto para a curva de aquecimento quanto para a curva de resfriamento, tá? É nós entendermos, né, o que significa cada etapa desta curva, beleza, turma? Ok? Então vamos lá. AB, tá? Aqui, ó, deste ponto A até o ponto B, tá? Já que isso aqui é o eixo que representa as temperaturas, tá? Vocês podem perceber que de A para B nós temos o quê? Uma variação de temperatura. Esta primeira etapa aqui, turma, nós denominamos de fase sólida da substância, tá? Então, se há uma variação, se eu tenho uma variação de temperatura aqui, nós temos aqui, nesta primeira etapa, calor sensível, beleza? Tranquilo? Atingindo aqui o ponto B, né, do ponto B até o ponto C, vocês podem perceber que a temperatura permanece o quê? Constante, tá? Então, a partir do ponto B, né, ou seja, do ponto B até o ponto C, nós temos aqui uma mudança de estado de agregação, nós temos uma mudança de fase, que nós denominamos de fusão, tá? Enquanto ocorre esta mudança de fase, a temperatura permanece constante. Beleza. De C até D, nós temos a substância no estado líquido. E essa substância no estado líquido ela está passando por um processo de aquecimento, conforme vocês estão observando. Então, do ponto C até o ponto D, nós temos aquecimento da substância. Tá? Nós temos a substância no estado líquido e aqui nós atribuímos o quê? O calor sensível. Tá? O calor sensível da substância, ok? Bem, do ponto D ao ponto E, tá? Nós temos aí o que? A vaporização da substância, tá? Nós temos o que? Mudança de fase. Então, na mudança de fase, a temperatura o que? Permanece o que? Constante, não muda, tá? Beleza? Então, a mudança de estado de agregação está acontecendo, porém, a temperatura permanece o que? Constante, beleza? Do ponto E até o ponto F, nós temos a substância na fase gasosa. Tá? Aqui nós temos o quê? O calor sensível. Beleza, turma? Tranquilo? Então nós temos o quê? Calor sensível, calor latente. Tá? E aqui nós temos o ponto de fusão. É claro, né? Para que ocorra essa mudança de fase, é necessário que a temperatura de fusão seja alcançada. O ponto de fusão é o mesmo ponto de solidificação, é a mesma temperatura de solidificação. Beleza? Então, nós temos aqui calor latente. Do ponto C até o ponto D, nós temos o quê? O calor sensível, tá? Para a substância no estado líquido. Tá? Atingindo a sua temperatura de vaporização, começa a mudança de fase, que é a mesma temperatura de condensação, né? Beleza? Calor latente. Do ponto E até o ponto F, nós temos o quê? Calor sensível. Mais uma vez. Tá certo, galera?
É importante nós entendermos isso daí, tá? Do ponto A para o ponto B, calor sensível, né? Devemos utilizar essa expressão que vocês já sabem, tá? Quantidade de calor, massa vezes calor específico, no caso, se eu for determinar aqui a quantidade de calor no estado sólido, é o calor específico no estado sólido da substância, vezes a variação de temperatura, tá? Tranquilo, galera? Beleza? De B para C, né, ocorre uma mudança de fase, por isso devemos utilizar a equação, né, como vocês já conhecem, a expressão matemática, a quantidade de calor é igual a massa, vezes o calor latente de fusão, tá? Já que eu quero determinar aqui a quantidade de calor latente de fusão. Então é importante nós levarmos em consideração o calor latente de fusão, beleza? Rompimento das interações intermoleculares. A gente sabe que quando uma substância ela passa do seu estado sólido para o estado líquido, há um rompimento, né, daquele retículo cristalino, né? As partículas passam a ficar mais distantes, não é isso? Nós vimos isso daí, tá? Rompimento das interações intermoleculares, né? Tranquilo? De C para D ocorre apenas troca de calor, né? Então, nesse caso aqui, nós temos a expressão do calor sensível, aqui com uma pequena mudança, né? Comparado com o calor sensível no estado sólido, porque agora aqui é calor sensível no estado líquido. Tá certo? Então é necessário que eu leve em consideração essa constante no estado líquido. Tá certo, galera? Beleza? De D para E, ocorre mudança de fase. Tá? Então nós temos aqui, mais uma vez, o que? Mudança de estado de agregação. Tá certo? Aí eu calculo aqui o que? O calor latente de vaporização, né? Quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente de vaporização. E aqui as moléculas passam a ficar mais distantes ainda, né? Até atingir o seu estado gasoso. Só lembrando aqui que quando a substância se encontra no estado gasoso, as partículas estão mais soltas, né? É uma desordem maior com relação ao movimento dessas partículas, né? Por isso o gás ele apresenta esse fenômeno chamado de expansibilidade. Os gases eles são facilmente expansíveis. Beleza, galera? De E para F, há apenas variação de temperatura, né? Neste caso, eu volto a utilizar mais uma vez, né, a expressão matemática do calor sensível. Agora aqui nós temos o calor sensível, né, de vaporização, né? Tranquilo? Que é o calor sensível da substância no estado gasoso. Ok, turma? Bem, aí vamos para a curva de resfriamento. Tudo que nós vimos com relação à curva de aquecimento, nós iremos atribuir para a curva de resfriamento. Agora com um detalhe, tá? O gráfico agora é o que? Decrescente, tá? É a substância saindo do seu estado gasoso, tá? Sofrendo aí as mudanças de fase, né? No caso, condensação, solidificação e atingindo o seu estado sólido, beleza? Então, nós temos aqui a substância que se encontra em uma temperatura A, né? Substância no estado gasoso, tá? Para que ela possa ser condensada, é necessário que ela atinja o seu ponto de condensação. Então, aqui nós temos o calor o quê? Sensível. Atingindo o ponto de condensação, do ponto B até o ponto C, nós temos o quê? Calor latente. E aí determinamos aqui, né, a quantidade de calor latente de condensação ou de liquefação, que é a mesma coisa, tá certo? Tranquilo? Enquanto ocorre essa mudança de fase, a temperatura permanece constante, né? Do ponto C até o ponto D, nós temos o que? Calor sensível, né? A substância se encontra no seu estado líquido, né? Vocês podem perceber que ela está sendo resfriada, tá certo? Olha a variação de temperatura acontecendo aqui. Este gráfico aqui é o que? É o eixo das temperaturas, tá? Em função da quantidade de calor, tá? E aí, nesse caso bem aqui, ó, nós temos a temperatura de solidificação, foi atingida com resfriamento. A partir daqui ocorre uma mudança de fase, calor latente, né? Aí nós denominamos aí calor latente de solidificação. Então, a partir daqui, a substância, né, do ponto E até o ponto F, ela está no seu estado sólido, ela vai ser resfriada até uma temperatura X. Ok, galera? Então, nós temos o restabelecimento das interações intermoleculares, né, em B, C e DE, que são as mudanças de fase que ocorrem
nesta curva de resfriamento. Restabelecimento das interações intermoleculares, por quê? Porque as partículas elas vão se tornando mais coesas, né? A gente sabe que no estado sólido as partículas estão mais próximas. Por conta disso, né? Só lembrando, nós temos aí aquele retículo cristalino, né? Que é uma organização maior no que diz respeito à estrutura molecular da substância no estado sólido, que foi atingido aí após o resfriamento da substância que antes estava no seu estado gasoso. Só lembrando que aqui é o que? Temperatura em função da quantidade de calor, tá? Aqui era para ter um Qzinho aqui, tá? Só deixando bem claro, tá? Tranquilo? Não é T, é Qzinho, tá? De quantidade de calor. Beleza, turma? Tranquilo? Bem, vamos para o diagrama de fases, né, de uma substância, tá? Então, o que é o diagrama de fase? Que já é uma outra representação gráfica. Diagrama de fases, tá? É um gráfico utilizado para indicar as condições de temperatura e pressão necessárias para obter uma substância em um determinado estado físico, sólido, líquido ou gasoso, tá? Como vocês estão percebendo, o gráfico, tá? É da pressão em função da temperatura, né? Como já foi falado, as duas grandezas que vão determinar o estado físico de uma substância, pressão e temperatura. Então, por essa razão, o gráfico é o quê? Pressão em função da temperatura. Nós temos três curvas, né? Vocês estão observando aí, né? Curva A, curva B e curva C, conectadas, né? Por um único ponto, que nós denominamos de ponto triplo. Depois nós vamos ver, né, o que é esse ponto triplo, tá certo? Dividindo, né, o gráfico, né, em três áreas, né, bem delimitadas. Nós temos essa área aqui, ó, que é a área, a região que determina o estado sólido da substância. Nós temos essa outra área aqui, ó, que está entre essas duas curvas, né, que é a região que determina aí o estado líquido, tá? E nós temos essa terceira área bem aqui, ó, que é a região que determina o estado gasoso da substância, beleza? A curva A, vocês estão observando aí, ó, está com a cor vermelha, representa o que? A sublimação, tá? Então, por exemplo, se eu quero que a substância ela passe do seu estado sólido para o estado gasoso, tá? Basta eu percorrer nesse sentido aqui, ó. Beleza? Nesse sentido bem aqui que vocês estão observando, ó. Tá? Eu saio da região sólida e vou para a região gasosa, tá? Então nós temos aí sublimação. Beleza? Se eu volto, né? Vamos supor aqui, ó, eu saio dessa região, faço isso, ó. Tá? Eu saio da região gasosa e vou para a região sólida. Nós temos o que agora aí? Dessublimação ou ressublimação, tá? É a passagem da substância do estado gasoso para o estado sólido. Então, por conta disso, esta curva aqui é chamada de curva de sublimação, tá? Então, a explicação vale para as outras curvas também. A curva B, nós temos o que? Vaporização e condensação. É o limite, tá? Entre o estado líquido e o estado gasoso, tá? Então eu posso tranquilamente aqui, ó, mudar de fase de líquido para gasoso ou vice-versa. E aqui nós temos a curva C, que é o limite entre o estado sólido, né, e o estado líquido, que nós denominamos de curva fusão-solidificação, tá? Tranquilo? Então eu quero mudar do estado sólido para o estado líquido, eu faço isso, ó. Beleza? Eu quero sair do estado líquido e ir para o estado sólido, eu faço isso, ó. Tranquilo? Beleza, turma? Bem, pessoal, veremos agora aqui o que é o ponto triplo, beleza? Bem, o ponto triplo é também chamado de ponto tríplice, beleza? É um ponto importante no gráfico, que é este ponto aqui, ó, que conecta, tá, as três curvas, beleza? Este ponto triplo, tá, ele está associado a uma temperatura e a uma pressão, a um valor de temperatura e a um valor de pressão, tá certo? É um ponto
em que a substância pode ser encontrada simultaneamente nas três fases da matéria. Tá? Então, toda e qualquer substância apresenta esse ponto triplo. Tá? É o ponto onde toda e qualquer substância pode ser encontrada em equilíbrio nas três fases da matéria, ok? Bem, pessoal, além do ponto triplo, né, da substância, nós temos também aí a temperatura crítica. Tá? Então, o que é a temperatura crítica? Primeiro, é importante nós identificarmos a temperatura crítica neste gráfico aqui, tá? Este ponto aqui, tá? Bem aqui na extremidade, tá, da curva vaporização, condensação, né? Puxando, né, para o eixo aqui das temperaturas. Essa aqui é a temperatura crítica, tá? Então é o seguinte, acima, tá, da temperatura crítica, para qualquer que seja a pressão a que estiver submetida, a substância não pode mais ser encontrada nas fases sólida ou líquida. Tá, turma? Beleza? Para a gente poder entender melhor, essa temperatura crítica, ela nos possibilita diferenciarmos gás de vapor, embora estejamos nos referindo, tá, à substância no estado gasoso, mas existe uma diferença, tá, entre gás e vapor. E essa temperatura crítica aqui vai nos possibilitar, tá, estabelecermos essa diferença. Tá certo, galera? Beleza? Bem, conforme vocês estão observando no gráfico aí, tá, nós temos aí, ó, TC, tá, que é a temperatura crítica. Aqui nós temos vapor e nós temos o gás. Então, o que diferencia gás de vapor? Bem, vamos ler isso aqui, tá? Em resumo, sendo TC a temperatura crítica da substância na fase gasosa e T a temperatura em que ela se encontra, teremos, se T for menor do que TC, ou seja, a temperatura na qual a substância se encontra for menor do que a temperatura crítica, nós temos vapor, tá? Então, aqui, ó, se todo e qualquer ponto aqui, tá certo, de temperatura, desde que não ultrapasse a temperatura crítica, eu posso o quê? Trazer a substância do estado gasoso para o estado líquido, tá? Eu posso condensá-la tranquilamente. Agora, se TC for ou melhor, se a temperatura na qual a substância se encontra for maior do que a temperatura crítica, for maior do que TC, tá? Mais ou menos aqui, né? Vamos supor, por mais que eu aumente esta pressão, tá? A substância no estado gasoso não pode ser mais condensada. Tá certo? Eu não posso trazer do seu estado gasoso para o estado líquido. Então, a minha referência aqui é a temperatura crítica. Tá? Se a temperatura na qual a substância se encontra estiver abaixo da temperatura crítica, eu posso o quê? Condensar. Tá certo? Aumentando a pressão, né? É claro, da substância. Beleza? Agora, se estiver acima da temperatura crítica, por mais que eu aumente esta pressão, eu não posso mais condensar essa substância. Ela não tem como ser condensada. Por quê? Porque a substância está com a sua temperatura acima da temperatura crítica, ok? Bem, pessoal, vamos aí para a resolução, né, de exercícios, para nós fixarmos aí tudo que nós vimos sobre esses, né, gráficos, né, curva de aquecimento, resfriamento, diagrama de fase, ok? Bem, vamos aí para a primeira questão. O diagrama de estado físico para certa substância está representado a seguir, tá? Como vocês estão observando aí. A mudança de estado físico, denominada sublimação, pode ocorrer, tá? Então é importante nós identificarmos aqui a curva que representa o quê? A sublimação. Primeiro, o que é a sublimação? É a passagem da substância do estado sólido para o estado o quê? Gasoso, tá? Nós vimos aí que este gráfico aqui representa o quê? Um diagrama de fase, né? Pressão em função do volume, onde nós temos aí três curvas conectadas, né? Unidas por um ponto que nós denominamos de ponto triplo, tá? Então, quais dessas curvas aqui, tá, representam aí a curva de sublimação, tá? HT, ou simplesmente o ponto T, né? TS, tá?
Então, de acordo com o estudo que nós fizemos sobre diagrama de fase, a curva que representa aí a sublimação, né, é a curva o que, galera? HT, né? Essa curva bem aqui, beleza? Tranquilo? Então, de posse aí dessas informações, a alternativa correta é a letra o que, galera? Letra C, né? C de casa, ok? Bem, pessoal, vamos aí para a segunda questão, tá? Que diz o seguinte: o gráfico abaixo é a curva de aquecimento de 10 gramas de uma substância a pressão de 1 atm, né? Que é a pressão nível do mar, tá? Então, conforme vocês estão observando, o gráfico aqui é da temperatura em função da quantidade de calor. Nós temos aqui a curva de aquecimento, tá? E esta curva ela é crescente, né? Temos as etapas aí desta curva, né? Essa primeira etapa aqui corresponde à substância no estado sólido. Essa segunda etapa aqui, ó, representa o que? Mudança de fase, né? Representa a fusão da substância. Substância no estado líquido. Temos o que? A ebulição, mais uma vez mudança de fase. E por último nós temos o que? A substância no estado gasoso, tá? Tranquilo? Bem, então analisando aí, né? As afirmações, né? Vamos para a primeira afirmação, tá? Vamos analisar as afirmações e marcarmos aí a alternativa correta. Então, a primeira afirmação diz assim: a substância em questão é a água. Bem, pessoal, para nós sabermos se a substância aqui é a água, eu preciso observar aqui, tá? No gráfico, o ponto de fusão, né? E o ponto de ebulição da substância, tá? Então, é o seguinte, nós sabemos que o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius. E o ponto de ebulição, tá, da água é o quê? 100 graus Celsius. Tá? Aqui, ó, na questão, tá, basta eu avaliar a etapa de fusão, né? Então, nós temos aqui calor latente, né? Ocorre mudança de fase e a temperatura permanece constante. Então, a temperatura de fusão aqui, ó, dessa substância é menos 20 graus Celsius. E aqui nós temos essa outra etapa que representa o quê? A ebulição, né? Beleza? E a temperatura de ebulição é 80 graus Celsius. Então, de fato, né, a primeira afirmação ela está incorreta, né? Porque ele está perguntando aqui, melhor, não está perguntando, ele está afirmando, né, que a substância aqui em questão é a água. Então, nós acabamos de verificar que não é a água, por quê? Porque o ponto de ebulição, né, da água é 100 graus Celsius, tá? E de fusão é 0 graus Celsius. E aqui, ó, nós temos para essa substância 80 graus Celsius para o ponto de ebulição e menos 20 graus Celsius para o ponto de fusão, tá certo? Então, a primeira afirmação ela está errada, né? A segunda afirmação, o ponto de ebulição desta substância é 80 graus Celsius. De fato, é 80 graus Celsius, nós acabamos de verificar aqui. E a terceira afirmação, o calor latente de fusão desta substância é 20 calorias por grama, né? Então é o seguinte, ele está colocando aqui que o calor latente de fusão é 20 calorias por grama, é o L, né? Então, para nós sabermos se realmente é 20 calorias por grama, nós vamos avaliar aqui, ó, a etapa fusão e calcularmos o valor de L, tá? Então, para calcular o valor de L, né, basta utilizar o quê? A expressão matemática, a quantidade de calor latente é igual a massa vezes o quê? O calor latente de fusão, tá? Beleza? Então, o cálculo fica da seguinte forma. A quantidade de calor latente é igual a massa vezes L, né? Que é o calor latente, né? De fusão. Então, o calor latente de fusão é igual a Q sobre M. Então, a quantidade de calor nesta etapa aqui é o quê? 300 menos 100, ou seja, quanto de calor está compreendido aqui nesta etapa. Então, esta etapa de fusão inicia com 100 calorias, né, e termina com 300 calorias. Tá? Você pegar a diferença aqui, ó, 300 menos 100, eu tenho o quê? 200 calorias. Né? Então, dividido por 10 gramas, né, que é a massa da substância. Então, 200 dividido por 10 dá o quê? 20 calorias por gramas. De fato, né, o calor latente aí é 20 calorias por gramas. Então, dessas três afirmações, a única que está errada aqui é a afirmação 1. Logo, tá? 2 e 3 estão o quê? Corretas, tá? Então, de posse dessas informações aí, galera, a alternativa correta é a letra o quê? Letra D, né? D de dado, beleza, turma?
Bem, pessoal, vamos aí para a terceira e última questão, certo? Então ela diz o seguinte: determine a quantidade de calor em quilocalorias, tá, necessária para um bloco de gelo de 2 kg de massa, inicialmente a menos 5 graus Celsius, seja aquecido até a temperatura de 5 graus Celsius. Bem, nós temos os dados aí, né, para o calor específico do gelo, 0,5 calorias por grama grau Celsius, e o calor latente de fusão do gelo, 80 calorias por grama. Tá, pessoal? Então é o seguinte, para nós compreendermos, tá, esse fenômeno, este aquecimento, né, temos que avaliar em 3 etapas. Tá? Então, o gelo, para ele atingir, esse gelo que se encontra a menos 5 graus Celsius, para que ele atinja a temperatura de 5 graus Celsius com aquecimento, primeiro o gelo precisa atingir o seu ponto de fusão. Tá? Então, a menos 5 graus Celsius, tá, não tem como ele derreter. Tá? Isso levando em consideração a pressão, né, de um ATM. Para que ele comece a derreter, é necessário que ele atinja a temperatura de 0 graus Celsius, que é o seu ponto de fusão. Para isso, ele deve ser aquecido. Tá? Uma vez atingido o que? A temperatura de fusão, ele começa a mudar de fase. Tá certo? Passar do seu estado sólido para o seu estado líquido. Aí eu tenho o quê? Quantidade de calor latente. Beleza? Depois que todo o gelo, toda a massa de gelo derreteu, né, nós temos a temperatura desta água aí a 0 graus Celsius. Tá? E que deve ser elevada até 5 graus Celsius. Tá certo? E aí nós utilizamos aí o quê? A quantidade de calor sensível. Tá, pessoal? Então nós iremos avaliar aí 3 etapas aí, né, no aquecimento deste bloco de gelo que se encontra inicialmente a menos 5 graus Celsius e que deve, né, atingir a temperatura de 5 graus Celsius com o aquecimento. Então o cálculo inicial fica da seguinte forma. Bem, pessoal, tá? Então fica da seguinte forma aí, tá? Faz-se necessário elevar a temperatura do gelo até a temperatura do ponto de fusão, tá? Como eu coloquei para vocês. Então é necessário que o gelo sofra um aquecimento de menos 5 até o quê? A temperatura de fusão, beleza? Bem, nós temos aí a massa de gelo que foi dada em, né, em quilogramas, 2 quilogramas, e aí nós temos que fazer a conversão aqui, né, para 2.000 gramas, beleza? Colocar aí na unidade usual, tá? Bem, variação de temperatura, né? Eu tenho que aquecer este bloco de gelo, né? Então, variação de temperatura é a temperatura final, menos temperatura inicial. Então, a temperatura final é 0 graus Celsius menos, então menos, né, da expressão. Coloco dentro do parêntese aqui, né, a temperatura inicial do bloco de gelo, tá? Então, a variação de temperatura é o quê? 5 graus Celsius. Bem, o calor necessário para elevar a temperatura do bloco de gelo de menos 5 graus Celsius para 0 graus Celsius é do tipo sensível, né? É o calor que provoca o quê? Variação de temperatura, tá? Então, logo, o cálculo, né, fica da seguinte forma, galera. Então, nós temos aí a expressão matemática do calor sensível, né? Quantidade de calor, que eu vou chamar de calor 1, é igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, a quantidade de calor 1 é igual a 2.000 gramas vezes 0,5, né? No caso aqui é o calor específico do gelo, foi dado, né, enunciado a questão, vezes o que? A variação de temperatura, que é 5. Tá? Então, a quantidade de calor é igual a 5.000 calorias. Tá? Então, a quantidade de calor é igual a 5 quilocalorias. Tá? Basta você dividir aqui ó, os 5.000 por 1.000. Tá? Porque 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias. Tá? Beleza, turma? Então, nós temos 5.000 quilocalorias. Isso aqui só para aquecer o bloco de gelo de menos 5 graus para 0 graus Celsius, ok? Bem, no momento em que o gelo chega à temperatura de 0 graus Celsius, né, é iniciada a fusão. É claro, o gelo vai começar a derreter. Agora, o calor é do tipo que? Latente. Tá, galera? E o cálculo fica da seguinte forma. Vou chamar aqui de quantidade de calor 2, né? Quantidade de calor latente. Tá? Porque a primeira quantidade de calor eu chamei de Q1. Aqui eu vou chamar de Q2. Aqui é o que? Mudança de fase. Tá?
Então, a quantidade de calor latente é massa vezes o calor latente de fusão, tá? Então, a massa da substância, né, é 2.000 calorias vezes o calor latente de fusão, que é 80. Fazendo essa multiplicação aqui, nós temos 160.000 calorias, tá? Q2 é igual a 160 quilocalorias, tá? Então, sai de calorias, né? E vai para quilocalorias. Beleza, turma? Tranquilo? Beleza. E por fim, a água no estado líquido, né? Deve ter a sua temperatura elevada até 5 graus Celsius. Tá? Nós temos água a 0 graus Celsius. E agora nós vamos aquecer essa água até o quê? 5 graus Celsius. Para isso, o cálculo será novamente do tipo quê? Sensível, né? Nós temos aí o calor específico da água, que é 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Isso aí tudo nós sabemos, né? Esse valor, né? Do calor específico da água. E a variação de temperatura, né? A variação de temperatura, a temperatura final é a mesma inicial. Tá? A final é 5, né? 5 graus Celsius, tá certo? Porque é a temperatura a ser atingida pelo bloco de gelo. Menos 0 graus Celsius, que é a temperatura inicial da substância, né? No caso, a água no estado líquido. Então, a variação de temperatura aqui é 5 graus Celsius, tá? Que é a última etapa aí desta quantidade de calor, né? Nesse processo aí de aquecimento. Então, o cálculo fica da seguinte forma. Quantidade de calor 3, né? Que agora é do tipo sensível, é massa, é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. A massa é 2.000 gramas vezes o calor específico da água, que é 1, vezes o quê? A variação de temperatura. Tá? Multiplicando todos esses valores aqui, nós temos o quê? 10.000 quilocalorias. Tá? Então, a quantidade de calor 3 é 10 quilocalorias. Bem, agora é o seguinte, eu quero a quantidade de calor total. Tá? Eu vou somar os valores que eu encontrei para Q1, Q2 e Q3. Beleza? Então, o calor total necessário para aquecer o bloco de gelo até a temperatura de 5 graus Celsius é dado pela soma. Tá? A quantidade de calor total é igual a Q1 mais Q2 mais Q3. Tá? E fica dessa forma aqui. 5 quilocalorias, que é o valor do primeiro cálculo, né? Q1, 160 quilocalorias, Q2, e 10 quilocalorias, Q3. Somando tudo isso aqui, nós temos o quê? 175 quilocalorias. Bem, pessoal, de posse dessas informações, né? Desta resposta aqui que nós encontramos, a alternativa correta aí é a letra o que, galera? Letra D, né, pessoal? D de dado. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo aí sobre curvas de aquecimento e de resfriamento, diagrama de fase, né? Estarei à disposição de vocês, né? Segunda, terça e quinta, tá bom, galera? Então, um abraço a todos, que Deus abençoe. Tchau, tchau.